Em Nova York, há um arranha-céu chamado Millennium Building, que tem 102 andares e 73 elevadores. No deck do observatório, os guardas Andy e Gary estão usando o telescópio para espionar o vizinho, que está tendo uma festa muito safada. Quando começa a chover, os guardas voltam para dentro antes que um raio faça a energia acabar por um segundo. Enquanto Andy vai ao banheiro, Gary percebe que seu relógio está agindo de forma estranha ao mesmo tempo em que o elevador abre. Enquanto os trovões continuam a bater lá fora, Gary luta com as portas do elevador porque elas se recusam a ficar abertas. De repente, a lanterna de Gary acende sozinha e quando ele tenta desligá-la, as portas do elevador tremem junto com sua mão. Naquele momento as portas se fecham e Andy ouve Gary gritar, então ele imediatamente volta. Ele encontra Gary segurando uma lanterna destruída e culpando o elevador, do qual ele tem medo agora. Andy acha isso um absurdo e o força a ir junto. No dia seguinte, um grupo de mulheres grávidas termina sua aula de yoga e entra no elevador. Elas percebem que ele está descendo mais rápido do que o normal quando, de repente, a caixa solta faíscas e para. Os guardas ouvem o alarme e apontam que é a terceira vez esta semana que isso acontece, mas nunca encontram nada de errado com o elevador. Em apenas um segundo o alarme desliga e os guardas assumem que o elevador está funcionando novamente, então eles não chamam a manutenção. No entanto, o elevador ainda está preso, e quando as mulheres tentam apertar os botões de emergência ou usar o telefone de emergência, nada acontece. Seus próprios telefones também não têm sinal, então as mulheres têm que esperar. Eventualmente, os guardas recebem uma ligação de outro inquilino dizendo que o elevador não está funcionando, o que os surpreende porque as luzes do computador deles estão boas. No elevador, as mulheres estão começando a perder a paciência porque está ficando muito quente e difícil respirar. Quando a manutenção finalmente chega, os guardas cortam a energia para que os técnicos possam forçar a porta a abrir, mas nem mesmo a chave funciona. Enquanto isso, as mulheres ativam um alarme muito alto por acidente e pelo menos duas delas começam a ter contrações. Em apenas alguns minutos, todas as mulheres estão sentindo as contrações e uma delas até começa a dar à luz. A equipe de manutenção anuncia que as portas estão emperradas, então um guarda chega com um machado, desesperado para ajudar porque uma das mulheres é sua esposa. Um técnico acha que é muito perigoso e tenta pará-lo, então eles acabam brigando no chão. Naquele momento, o elevador começa a descer muito rápido, mesmo que a energia ainda esteja desligada. Quando o elevador chega ao saguão, os guardas correm para abri-lo e ficam chocados ao encontrar bebês de verdade lá dentro. Enquanto isso, os técnicos Jeff e Mark param em um restaurante para tomar café da manhã e Mark chama um homem rude por maltratar a garçonete. O homem responde dando um soco em Mark, jogando-o em uma mesa antes de sair. O café da manhã é interrompido quando eles recebem uma ligação do chefe dizendo para irem ao Millennium Building para consertar o elevador. Ao mesmo tempo, a repórter Jennifer é enviada ao Millennium Building para cobrir o incidente com as mulheres grávidas, que agora estão sendo levadas em ambulâncias. Jennifer tenta fazer algumas perguntas às mães, mas os policiais proíbem. Quando Mark e Jeff chegam, eles são informados sobre os problemas do elevador e o gerente Milligan quer que eles consertem rapidamente porque tem medo de ser processado. Mark e Jeff são então levados para a sala de máquinas no telhado. Enquanto a dupla verifica o motor, eles conversam sobre um mecânico que recentemente se autodeletou, o que é estranho porque ele parecia muito feliz. O cara acha que o motor pode ter sido atingido por um raio, mas Jeff considera a ideia ridícula. Algumas horas depois, a dupla terminou de verificar tudo, mas não conseguiu encontrar nada de errado, então eles simplesmente vão embora. Enquanto isso, um homem cego está no cabeleireiro, que secretamente lhe deu cabelo verde. Acontece que ele usa a cegueira como desculpa para ser muito intrometido com ela, então essa foi a vingança dela. Quando ele e seu cão guia entram no elevador, ele escolhe descer, mas o elevador começa a subir. Ele não para até o andar 91, que ainda está em construção e atualmente vazio, o que significa que ninguém poderia tê-lo chamado. O homem aperta um monte de botões, mas o elevador não funciona, então eles saem. As portas se fecham imediatamente e o elevador desce sem elas. O homem chama outro elevador, o que faz o cachorro rosnar. O elevador sobe em grande velocidade e quando a tela anuncia o andar 91 as portas se abrem, mas não há nenhuma caixa. O cachorro late para avisar seu dono, que dá um passo mesmo assim e cai. Ele consegue se segurar na borda e o cachorro tenta puxá-lo para fora, mas o peso é muito grande e os dois acabam caindo no poço. Mais tarde, à noite, no andar 44, Andy e Gary estão roubando uísque quando recebem uma ligação dos caras da câmera de segurança. Eles explicam que um elevador está subindo rapidamente, mas não deveria haver ninguém no prédio a essa hora. Eventualmente, o elevador para e as portas se abrem, mas ninguém sai. Gary e Andy tentam verificar, mas Gary acidentalmente esbarra em uma estátua e o barulho faz com que o elevador feche as portas e saia. A dupla corre escada abaixo e encontra o elevador aberto novamente no andar 40, mas ele fecha assim que eles se aproximam. A pequena tela anuncia que está voltando para o andar 44, mas quando a lanterna de Gary começa a funcionar mal, as portas se abrem, embora não haja nenhuma caixa atrás delas. Andy dá uma olhada lá dentro e encontra o cão-guia morto pendurado em uma viga de metal. Nesse momento as portas se fecham, capturando Andy pelo pescoço. Gary tenta ajudá-lo a sair, mas as portas estão presas. De repente, a caixa do elevador começa a descer e empurra Andy para baixo até que ele é decapitado contra a borda. No dia seguinte, o Millennium Building fecha todos os elevadores, o que deixa centenas de turistas presos do lado de fora. A imprensa não tem permissão para entrar e os policiais se recusam a compartilhar qualquer informação. Milligan tem uma reunião com o detetive designado, que explica que eles verificaram as câmeras de segurança, mas não conseguiram encontrar nenhum intruso no prédio. Mark e Jeff são chamados para verificar os elevadores novamente, mas Mark está de ressaca e corre para o banheiro para vomitar.
De repente, ele é encontrado por Jennifer, que está fingindo ser uma faxineira, mas Mark percebe que ela é uma repórter. Ela tira uma foto dele e faz perguntas, mas Mark se recusa a responder. Quando ele sai do banheiro, Jennifer tenta segui-lo, apenas para os guardas expulsarem. Depois, Mark e Jeff se reportam a Milligan, dizendo que não encontraram nada. Com o apoio do detetive, Milligan anuncia que eles abrirão os elevadores novamente. No dia seguinte, quando Mark vai trabalhar, todos os seus amigos zombam dele por causa de algo no noticiário. Um Mark confuso é chamado ao escritório de seu chefe, que está furioso porque o jornal publicou a foto de Mark com um título clickbait. Jennifer citou um comentário sarcástico que Mark fez sobre elevadores e agora a polícia o considera um suspeito também. Mark também fica chocado ao saber que lhe foi atribuído um novo parceiro. Quando olha pela janela, vê Jeff discutindo com um cientista chamado Gunter. Mark pergunta ao seu novo parceiro sobre o mecânico que se autodeletou e descobre que ele costumava ser parceiro de Jeff. Na cidade, dois amigos estão patinando por todo lugar, sem se importar em esbarrar em outras pessoas ou carros. Eventualmente, eles chegam ao estacionamento do Millennium Building, onde um dos patinadores é acidentalmente atingido por um veículo enquanto o outro continua andando. Enquanto o homem caído verifica seus ferimentos, todos os limpadores de para-brisa dos carros começam a se mover ao mesmo tempo em que um elevador abre. Uma luz muito brilhante suga o homem e momentos depois o ejeta no andar 86. O corpo voa pela sala, quebra uma janela e atravessa a cerca para então cair do prédio, morrendo assim que cai no chão. Vendo o incidente no noticiário, Mark corre para o Millennium Building, mas não tem permissão para entrar. No caminho de volta, ele vê Jennifer entre os outros repórteres e a segue até que ela se desculpe pelo artigo. Ela compartilha alguns detalhes sobre o incidente, explicando que a polícia acha que o cara pulou para se autodeletar, mas ela acredita que pode ter havido alguma jogada suja. No saguão, uma garotinha consegue escapar do berçário e senta para brincar na frente dos elevadores. De repente, uma porta de elevador se abre e quando a garota se aproxima, ela se fecha e um elevador diferente se abre em seguida. Isso continua por um tempo e a garota se diverte muito correndo de uma porta para outra. Quando o elevador do meio finalmente se abre também, a caixa sobe alguns centímetros para deixar um vão embaixo dela e a garota olha para dentro. Naquele momento, a professora da creche e Milligan a ouvem gritar, então correm para o saguão para verificar. Felizmente, a menina está bem, mas sua boneca foi destruída. Quando Milligan olha para o elevador, ele encontra um braço de boneca preso na porta. A noite em que Mark está estudando as plantas do elevador em casa quando ouve um barulho lá fora e percebe uma sombra atrás da porta. Ele pega um taco e abre a porta apenas para encontrar Jennifer, que trouxe um vídeo para ele assistir. É uma gravação de segurança mostrando todo o incidente com o patinador, e Mark acha que isso prova que o cara se autodeletou. No entanto, Jennifer rebobina a fita para mostrar a ele os carimbos de tempo. O elevador levou apenas 2 segundos para ir do estacionamento até o andar 86, o que deveria ser impossível. Mark finalmente concorda que algo suspeito está acontecendo e leva Jennifer para visitar Jeff, que não está atendendo o telefone. Jennifer pede para ele assistir a fita, apenas para Jeff surtar e gritar com eles antes de sair na van. Esse não é um comportamento comum, e quando a esposa de Jeff sai de casa, ela confirma que Jeff não tem sido ele mesmo ultimamente. Jennifer e Mark saem e decidem jantar juntos, durante o qual Jennifer admite que acha que o elevador é mal assombrado. Depois do jantar, eles vão ao escritório de Jennifer e usam o computador dela para pesquisar informações sobre Gunter, já que ele é quem projeta os elevadores para a empresa. Ele trabalhava para a Codelt Industries, que foi fechada após uma investigação sobre suborno e uso ilegal de dinheiro do governo. Outro artigo revela que a empresa trabalhava para o exército fabricando armas. Naquele momento, o colega de trabalho de Jennifer, Chip, passa e percebe o artigo que eles estão lendo, então ele compartilha o que sabe. Codelt teve problemas por fazer biochips, que são chips de computador baseados em tecido vivo. Eles construíram uma base de computador em cérebros de golfinhos que desenvolveram uma mente própria e os chips se tornaram capazes de se reproduzir, então o computador inteiro cresceu e se comportou como um organismo vivo real. No entanto, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Chip nunca ouviu o nome Gunter, mas ele concorda em ajudá-los a procurar informações. No caminho para casa, Jennifer diz a Mark que acredita que o elevador é mal assombrado. No dia seguinte, Milligan entra no elevador e algumas gotas de sangue caem em seu ombro. Quando ele olha para cima, ele encontra a escotilha aberta. De repente, o elevador para e o corpo morto de Jeff cai pela escotilha. Milligan aterrorizado rasteja para fora, mas logo mais funcionários veem o corpo também. Mark recebe uma ligação com as notícias terríveis, então ele e Jennifer correm para a coletiva de imprensa para obter alguns detalhes. Para o choque da dupla, Gunter está sentado na mesa com Milligan, o detetive e o chefe de Mark. O detetive explica que Jeff era um suspeito e agora eles têm certeza de que ele estava envolvido em todos os incidentes. Ele também afirma que a polícia recebeu uma nota do assassino. Mark percebe que ele está mentindo, mas quando Jennifer tenta perguntar a Gunter sobre os biochips, ele a impede porque acha que saber disso os faria parecer suspeitos também. A dupla sai do prédio e Mark teoriza que a polícia está ajudando Milligan a encobrir tudo. Ele também conta a Jennifer sobre o parceiro anterior de Jeff, dizendo que está começando a pensar que a história de autoexclusão também era uma mentira. Eles vão até a casa de Jeff para procurar pistas, mas a polícia já levou tudo. A esposa de Jeff ressalta que ele morreu da mesma forma que sua parceira, o que confirma que a história de autoexclusão era uma mentira. Em seguida, Jennifer e Mark visitam a viúva da parceira de Jeff, mas ela não abre a porta, então Jennifer arromba a fechadura. Quando a dupla entra, eles encontram um altar assustador dedicado ao cara morto. A viúva finalmente concorda em conversar e explica que seu marido foi morto quando o deixaram sangrando dentro do prédio por 3 dias. Ela acha que o espírito dele ainda está por perto e só encontrará paz quando ele se vingar.
No Millennium Building, um grande grupo de pessoas entra no elevador, que começa a subir muito rápido e não para em nenhum dos andares escolhidos pelos inquilinos. Logo todos começam a chorar ou gritar em pânico, e uma criança molha as calças. De repente, o andar se abre e um bando de pessoas cai para a morte. Alguns deles conseguem se segurar, mas o elevador está indo rápido demais e um por um eles começam a cair também. O elevador não para e eventualmente explode pelo teto, destruindo metade da sala de máquinas. Desta vez o incidente chega à Casa Branca e o presidente aparece em uma entrevista coletiva dizendo que todas as mortes no elevador foram um ato de terrorismo. Ao mesmo tempo, o chefe da empresa de elevadores se encontra com Gunter e diz a ele que, já que ele criou esse monstro, agora sua responsabilidade é matá-lo. De volta ao Millennium Building, a polícia está aparecendo com mais homens do que o normal como parte de uma operação oficial. Jennifer chega dirigindo a van de Jeff enquanto Mark se esconde atrás. Ela finge ser uma funcionária da empresa entregando materiais de elevador relacionados à investigação, mas os policiais ainda querem revistar a van. Naquele momento, ela recebe uma ligação de Chip, que lhe diz que os biochips ainda são um projeto em andamento e agora eles estão usando humanos em vez de animais. A polícia se cansa de Jennifer ganhar tempo e a força a desligar antes de trancá-la em um quarto. Enquanto isso, Mark sai da van sem ser visto e entra no prédio se escondendo debaixo de um caminhão da polícia. Enquanto os policiais continuam trazendo caixas de munição e explosivos, Mark cuidadosamente se esgueira e usa sua chave mestra para abrir um elevador de serviço, pulando em cima da caixa logo antes dos policiais usá-la para chegar ao último andar. Assim que o caminho está livre, Mark sobe as escadas até o telhado e desvia de alguns policiais antes de entrar na sala de máquinas. Lá, ele usa sua chave novamente para ativar um dos elevadores principais, que é visto pelos guardas no computador principal. Depois de pegar uma lâmpada, Mark volta para o último andar e corre para o elevador principal bem antes que os policiais pudessem vê-lo. A princípio, ele não se move, mas quando Mark toca na escotilha, o elevador imediatamente começa a descer bem rápido. Usar os botões não faz nada, então Mark força um curto no elevador para finalmente fazê-lo parar. Em seguida, Mark sobe em cima da caixa do elevador e usa os botões lá para controlá-lo. Ele sobe alguns andares e faz o elevador parar quando percebe uma mensagem misteriosa na parede escrita com sangue. Mark verifica dentro de um buraco e se assusta quando um pássaro sai voando, mas não há mais nada, então ele começa a subir com o elevador novamente. Alguns andares depois, ele encontra uma substância branca estranha em outro buraco e faíscas nos cabos acima. Quando ele tenta ir mais alto, a polícia chega à sala de máquinas e desativa o elevador, então agora Mark não tem escolha a não ser subir usando os cabos. Ele descobre um compartimento na parede e o força a abrir, o que faz a caixa na sala de máquinas tremer e soltar faíscas também. Dentro do compartimento, ele descobre o grande biochip brilhante e não hesita em esfaqueá-lo várias vezes. Ao mesmo tempo, a caixa do elevador na sala de máquinas pega fogo e começa a descer. O biochip ainda não morreu, então Mark continua esfaqueando. Os policiais usam explosivos para explodir a porta do elevador e começam a entrar, com a intenção de capturar Mark. A caixa do elevador em chamas está se aproximando, então Mark sai do caminho para evitar a morte. A maioria dos policiais sai rapidamente, mas um deles tropeça e suas pernas ficam penduradas na borda, então a caixa do elevador divide seu corpo ao meio no caminho para baixo. Mark se prepara para escapar, mas um segundo elevador sobe e faz com que alguns cabos se enrosquem em suas pernas, então ele é arrastado. Usando toda a sua força, Mark consegue desembaraçar os cabos e pula logo antes do elevador bater na sala de máquinas. Os destroços começam a cair e Mark tem que se esconder sob uma viga para sobreviver. Enquanto isso, Gunter chega ao prédio e é autorizado a entrar porque tem um passe especial. O líder da operação o reconhece na câmera e percebe que isso não está relacionado a terroristas. Enquanto Jennifer entra nas aberturas para escapar da sala, Mark sai do elevador e rouba uma arma das cabines da polícia. Então ele vai para o andar 65 e abre a porta do elevador para encontrar o biochip novamente. Ele se prepara para atirar apenas para Gunter aparecer ao lado dele com uma arma. Mark rapidamente o desarma e uma briga começa durante a qual Gunter tenta chutar Mark para baixo do poço do elevador. Gunter quase vence a luta, mas é interrompido por Jennifer, que pega a arma e força Gunter a se render. Mark usa a chance para pegar a arma do policial novamente, mas Gunter bloqueia a porta para proteger sua preciosa criação. Nesse momento, os policiais chegam e Gunter usa a distração para capturar Jennifer como refém. Ela morde a mão dele para se libertar, e assim que Gunter fica sozinho, os cabos do elevador começam a se mover como tentáculos para agarrá-lo e arrastá-lo para a morte. A perna de Mark acaba se enroscando no processo, então Jennifer joga a arma para ele e ele a usa para finalmente destruir o biochip. A explosão manda Mark de volta para o corredor e os cabos derrubam o corpo de Gunter. Algum tempo depois, Jennifer vai buscar Mark no hospital quando ele finalmente se recuperou. Eles entram no elevador e se assustam quando ele para de repente, mas era Mark apertando o botão de emergência por acidente. Então ele e Jennifer se beijam.